O início mostra um garoto preso a uma rotina sem graça, vivendo dias iguais e achando que nada mudaria. Mas tudo mudou quando percebeu que estava errado. Com os olhos cheios de curiosidade, viu a imagem de um jovem loiro contando que, depois de encontrar o destino dos heróis, tudo ficou diferente. Em mais um dia comum, ele voltou para casa depois da aula, feliz por estar sozinho, ligou o computador para tentar deixar a vida mais interessante, já que a escola não empolgava em nada. O que ele realmente gostava era de jogar. Nos jogos, ele podia ser o protagonista. Se quisesse, podia até usar códigos para ficar imbatível e zerar tudo sem esforço jogando sozinho, conseguia salvar, reiniciar e seguir no próprio ritmo. Na sua cabeça, o mundo era feito para um jogador só. Mas, naquele momento, resolveu parar de pensar nisso e focar no que gostava. Começou uma live e logo surgiram mensagens perguntando por que estava online naquele horário. Logo no início, recebeu uma doação de R$ 10 e pensou em agradecer rápido. Só que, segundos depois, chegou outra de 1.000, deixando-o chocado. Ele se aproximou da tela, segurou o monitor e conferiu se tinha visto certo. O chat explodiu de mensagens, e alguns comentaram que podia ser engano. Nesse momento, chegou um e-mail. Era de um inscrito, que dizia ser desenvolvedor de jogos. O tal desenvolvedor comentava que o projeto lançado era difícil demais. No fim, assinava como D. Saber que ninguém tinha conseguido terminar aquilo fez ele pensar que talvez tivesse uma chance de se destacar. Depois de refletir, decidiu instalar o jogo. Afinal, não custava tentar. O nome era Destino dos Heróis. Ao entrar, viu que os gráficos eram simples e, sabendo que era feito por uma única pessoa, achou aceitável, colocou o nome do personagem como mestre dos jogos. Apareceu numa floresta, vestido de acordo com o cenário, e percebeu que não havia tutorial. Seguindo o caminho, encontrou um homem que parecia o líder da vila. Ele perguntou o que o forasteiro fazia ali, sem opções de resposta. O garoto improvisou, fingiu ser um fora da lei e exigiu moedas de ouro. O senhor reagiu de forma agressiva e o matou no jogo. A tela ofereceu a opção de recomeçar, e ele aceitou dessa vez, respondeu que estava perdido e pediu compaixão. O líder da vila acreditou e o convidou para tomar chá. Sem desconfiar, ele bebeu tudo de uma vez e, logo, apareceu a mensagem de que tinha sido envenenado. Mais uma vez, estava eliminado. Ele então pensou em desligar a internet para que o criador não controlasse os NPCs.mas. Mesmo assim, ao reiniciar, foi morto. Novamente frustrado, jogou o mouse na mesa. O nome ficou na cabeça dele. Seria o mesmo doador da live? Seria o nome da equipe. O relógio marcava 1h38 da madrugada. Então decidiu salvar o jogo e parar por hoje. Ainda assim, estava empolgado, começou a entender por que ninguém tinha zerado o beta. Com brilho nos olhos, continuou jogando nos dias seguintes, sem perceber o tempo passar. 10 anos se passaram. No trabalho, uma garota ruiva avisou que tinha separado os documentos dele. Ele agradeceu, contando os segundos para ir embora. Ela, meio tímida, perguntou se queria tomar uma cerveja e comer frango junto. Ele recusou, dizendo que tinha algo importante para fazer em casa. A garota disfarçou, mas ficou chateada com a recusa. Ao chegar em casa, só pensava em voltar para Destino dos Heróis. Jogou a noite toda até receber uma mensagem de parabéns. Ele era o primeiro humano a conquistar o posto mais baixo do trono divino. Depois de 10 anos, finalmente tinha zerado. O sorriso foi sumindo e virou tristeza. Percebeu que, mesmo sendo especial no jogo, sua vida real não tinha mudado. Sentiu um vazio enorme. Era como se tivesse vivido 2 vidas, e uma delas tivesse acabado. Vieram à mente os personagens que conheceu. O príncipe negro, o cardeal e a bruxa por trás do véu, todos pareciam reais. Cansado, achou que era o fim, até que chegou uma nova mensagem. Perguntava se ele queria embarcar em uma nova aventura. Avisava que, ao aceitar, iria para o continente de Ira, e só voltaria ao concluir. Ele pensou que podia ser uma fase secreta ou uma continuação. Não importava. Se pudesse sentir aquela emoção de novo, valeria a pena.
Aceitou-a, foi transportado e recebeu boas-vindas como mestre dos jogos. Logo sentiu o peito queimar e teve dificuldade para respirar. Aos poucos, abriu os olhos e percebeu que estava num quarto diferente. Alguém dizia que ele tinha sobrevivido graças a uma poção de alta qualidade. Foi então que abriu os olhos por completo e ouviu o nome pelo qual era chamado agora: Príncipe Calyx. O protagonista não reconhecia o homem à sua frente e, confuso, perguntou quem ele era. O sujeito ficou de boca aberta, sem saber o que dizer. Até onde sabia, aquele remédio não causava perda de memória, mas, ao encarar o rapaz, percebeu que ele estava completamente perdido e atordoado. Com um tom gentil, decidiu se apresentar novamente. Seu nome era Wassa. O protagonista entendia tudo perfeitamente. A mesma dor no peito que sentira ao acordar voltou a incomodar e Wassa pediu desculpas, dizendo que era culpa dele por ter apressado o rapaz a beber. Explicou que a dor era efeito colateral por ter tomado rápido demais. Garantiu que logo melhoraria e, por isso, decidiu se retirar, fechando a porta atrás de si. O protagonista ficou sozinho por muito tempo, até a vela apagar. Quando abriu os olhos novamente, levantou devagar e foi até um espelho. Assim que se viu, entendeu por que o corpo parecia estranho. Sua aparência havia mudado. Entrou em pânico, percebendo que não lembrava quem era. Sabia que tinha vivido 30 anos, mas não lembrava nem do próprio nome. Encostou as mãos no espelho, tentando entender quem era aquela pessoa refletida. Foi então que uma janela de sistema apareceu, revelando Calyx nobre sem profissão. A tela era igual à interface do jogo. Agora tudo fazia sentido. Ele estava mesmo no continente de Ire, o cenário principal. Colocou a mão no peito e tentou se acalmar, mas sentiu algo estranho. Ao tocar, de novo, a dor aumentou tanto que mal conseguiu respirar. O corpo estava frágil, e ele não sabia o motivo. A ficha caiu. Aquilo não era um sonho. Precisava se acostumar com o novo nome e aproveitar que agora tinha 15 anos. Não podia vacilar, ou seria eliminado. Descobriu também que seu sobrenome era o mesmo do lugar em que estava. Isso só podia significar que era herdeiro direto da família. Antes que pudesse pensar mais, alguém bateu à porta. O coração acelerou. Não sabia como o verdadeiro Calyx reagiria. A voz feminina do lado de fora dizia que trazia um chá. Ele respirou fundo e decidiu agir com dignidade. A jovem entrou, pediu licença e se ajoelhou, oferecendo a xícara. Com um sorriso, disse que estava quentinho e que ele deveria provar. O protagonista, desconfiado, apenas a observou. Se perguntasse quem ela era, entregaria que não era o verdadeiro Calyx. A moça achou que ele estava encarando demais e perguntou se havia algum problema. De repente, outra janela de sistema surgiu, revelando Leila, 23 anos, reputação 13 negativos, fama baixa, afiliada a outro território, e isso o deixou alerta. Porque uma empregada ali teria ligação com outro condado. E mais, o status de combate dela era altíssimo, muito acima de um servo comum. Ela mantinha o olhar firme, esperando que ele bebesse na frente dela. Ele, esperto, decidiu que não beberia de jeito nenhum. Mas Leila insistiu, pedindo para que tomasse. Vendo que não tinha escapatória, pegou a xícara, observou o líquido e, de repente, fingiu uma tosse, deixando-a cair. Assistiu a xícara despencar quase em câmera lenta, certo de que, ao se espalhar pelo chão, estaria a salvo. Depois que ela se jogou e conseguiu evitar que a xícara caísse no chão, derramando o líquido, foi até ele caminhando calmamente. Ele estava frustrado, tentando entender que movimento era aquele que ela tinha feito na frente dele. Quando ela se levantou, ele baixou a cabeça e olhou para o outro lado. Ela com o remédio na bandeja, disse aliviada que ainda bem que o remédio estava salvo. Ele continuava disfarçando para tentar se livrar de tomar aquilo. Mas se abaixou de novo, tentando escapar de algo que sabia ser veneno. Fechando os olhos, pensou que precisava agir naquela situação. Então fingiu cair e ela correu para ajudá-lo, segurando-o nos braços. Depois de endireitá-lo, perguntou se ele já estava bem. Ele se perguntou se a situação tinha dado certo. Ainda nos braços dela e olhando para o sistema,
Queria saber a que tipo de casa aquela garota pertencia. Checou seu status e viu que era filho da primeira esposa do Kand, que já havia morrido. Também tinha um meio-irmão, filho da segunda esposa. Um ano mais velho, percebeu que a garota tinha sido enviada pela segunda esposa e entendeu as intenções dela. Ela era uma assassina treinada e, se ele morresse, o meio-irmão herdaria o título de Khan. De certa forma, achou que o jogo já estava ficando interessante, colocando pressão nele desde o começo. Por isso, resolveu jogar e disse para a garota que estava um pouco melhor. Sorrindo para ela, perguntou como estava a mãe dele. Ela achou a pergunta estranha e feita de um jeito esquisito. Mesmo assim, respondeu que a condessa estava muito preocupada porque o jovem mestre estava ferido. Com um olhar sério, ele percebeu que o antigo dono do corpo tinha tentado se matar pela dor que sentia e pela janela de status. Parecia que ele havia se ferido com uma faca no peito. Ele disse que entendia e prometeu que não causaria mais problemas. A garota respondeu que a condessa ficaria muito feliz com isso, achando que estava livre. Ele disse que ela já podia ir. Mas ela, com um olhar sombrio e voz mais firme, lembrou que ele não tinha tomado a medicação. Ele percebeu que não tinha escapatória e que ela ia obrigá-lo a tomar o remédio. Arregalou os olhos ao perceber que ela queria enfiar o remédio goela abaixo dele. Sabia que precisava resolver aquele problema rápido, já que ela era uma assassina de elite. Mas o que poderia fazer? Era só um homem de 30 anos preso no corpo de um adolescente fraco. Quando ela estava de costas, ele pensou se deveria gritar por ajuda. Sabia que não daria tempo para ninguém chegar, porque tinha visto os movimentos incríveis dela. Pensou que não tinha escolha a não ser beber o remédio. Mesmo assim, tentou pensar positivo, achando que ela podia só esfaqueá-lo e fugir. Enquanto a garota se aproximava com o remédio, ele percebeu que ela não queria testemunhas. O veneno era para encobrir um assassinato, uma morte lenta. Ela já estava bem perto e disse que, se ela estivesse desconfortável, poderia ajudar a beber. Depois de jogar aquele jogo por 10 anos, ele sabia de uma coisa: sempre tinha que imaginar o pior, porque ele acabaria acontecendo. Se quisesse viver, teria que desconfiar de tudo e estar preparado. Se adiasse mais, não sabia o que ela poderia fazer. Por isso, juntou forças e decidiu jogar conforme o destino dos heróis. A garota levou a bandeja com a bebida até ele e avisou que já podia tomar. Sem alternativa, ele pegou a bebida e tomou de um gole só. Enquanto era observado pela garota, uma mensagem apareceu informando que ele tinha sido envenenado com morte lenta. Como já suspeitava, precisava encontrar um jeito de escapar daquela situação. Lembrou do homem que disse que, se não fosse pela poção de qualidade superior que tinham guardado. Também se lembrou que o homem se chamava Rassa e arregalou os olhos. Pensou que a garota fosse chamá-lo para levá-lo até Rassa. Ela tentou perguntar o motivo, mas ele ficou furioso e disse que não precisava explicar nada para uma criada. A garota percebeu que tinha sido indelicada e pediu desculpas. Ele gritou para que ela saísse do quarto imediatamente. Pensava que a poção de qualidade superior que o homem deu era tão cara que valia quase um castelo. Enquanto pensava isso, ela saía do quarto. Ele achava que alguém que usasse um tesouro daquele não poderia ser mau. Já sozinho, pensava que, pelo menos, não era alguém que queria prejudicá-lo. Tentou se levantar e vomitar o mais rápido possível. Sabia que não seria suficiente e precisava de outra solução rápida. O jogo destino dos heróis era difícil, mas nunca colocava um problema sem solução. Por isso, acreditava que a saída devia estar em algum lugar. Uma mensagem avisou que suas pálpebras estavam ficando pesadas e ele sabia que tinha pouco tempo. Começou a procurar desesperadamente na estante e em qualquer lugar por uma chance de escapar. A mensagem apareceu de novo, dizendo que seus olhos estavam cada vez mais pesados. Caiu no chão. Sentiu que seu tempo tinha acabado. Talvez não pudesse voltar ao início e talvez morresse de verdade. Seus olhos se fechavam lentamente. Mas, no chão, viu algo que parecia trazer esperança. Um frasco mágico.